pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Meus queridos, meus nobres irmãos, nós estamos falando já há alguns domingos à igreja a respeito de maturidade cristã. Num primeiro momento, somos chamados pelo Senhor, somos resgatados, mas assim como espera-se que uma criança desenvolva e ganhe a estatura de adulto, desenvolva em todos os aspectos, né? Aspecto físico, aspecto psicológico, mental, aspecto espiritual. É aquela ideia lá que Lucas registrará a respeito de Cristo. E crescia o menino em estatura, em sabedoria e em graça. É aspecto físico, mental e espiritual. De maneira que espera-se que, no tocante ao aspecto espiritual, desenvolvamos. E aí o apóstolo Paulo, ele vem tratando aqui em Romanos capítulo 12 a respeito de aspectos fundamentais, e aí ele fala qual é o papel dos crentes, judeus e gentios, dentro da igreja de Cristo. Ele trata aqui a respeito de questões práticas. Primeiro, ele fala a respeito da necessidade da consagração total. É interessante que um pensador por nome John Stott, ele desenvolveu a ideia do discípulo radical. Tem uma obra com esse título, onde ele fala a respeito da necessidade desta consagração total por parte dos crentes. Depois, o apóstolo Paulo fala a respeito do papel dos crentes dentro da igreja de Cristo. Observe que ele fala, por exemplo, a respeito do corpo, e ele diz: olha, observe o corpo. O corpo tem vários membros, e todos estes membros são importantes para o bom funcionamento do corpo. Assim é a igreja de Cristo. De maneira, queridos, que num primeiro momento falemos a respeito de ser achado aprovado. Pois bem, versos 1 e 2 aí do nosso texto base, Romanos 12, versos 1 e 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, num primeiro momento,
ele fala a respeito de apresentar diante de Deus um culto agradável. Mas, como afinal de contas você apresentará diante de Deus um culto agradável? Esta é a questão. Aí está o X da questão. Primeiro, e não vos conformeis. A ideia aqui é o tipos ou carimbo. Sim, imagine você que você bate lá o carimbo e quando você bate o carimbo a marca fica. Essa é a ideia aqui quando o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis, e não tome a forma. E isso é bem interessante, porque a palavra, ela nos diz, a exemplo daquilo que enfatiza o Senhor Jesus Cristo, que nós estamos no mundo, tá? Você é um ser que tem uma identidade, tá? Que te apresenta como cidadão, lembrando que o CPF te dá o poder de compra, mas é a tua identidade, tá? Que te coloca na condição e na qualidade de cidadão, tá? E aí, o Senhor Jesus diz com bastante clareza que nós estamos no mundo, mas que este mundo não pode estar em nós, certo? João diz assim: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sim, você é um cidadão deste mundo. Você não pode simplesmente assumir uma postura antissocial e querer, a ponto de querer viver isolado de tudo e de todos. Então você está lá você tem a sua vizinhança, então você se relaciona bem com os seus vizinhos, você tem lá o seu trabalho, tem os colegas do departamento e você se relaciona bem com os colegas do departamento e assim por diante. Agora, daí você adotar determinadas práticas, aí é outro fator, aí é mais 500. De maneira, queridos, que a maneira que nós temos para nos apresentarmos de forma agradável a Deus é não tomarmos a forma. E uma ideia prática para você entender esta ideia é a seguinte: vamos imaginar a cuba de gelo que você põe lá no seu congelador, certo? Dependendo dessa cuba, se ela é mais redonda, se ela é mais quadrada, no momento em que aquela água ganhar uma característica sólida, certo? Assim será o formato. De maneira que o grande desafio consiste em você ter maturidade a tal ponto de saber onde você deve ou não percorrer, o que você deve ou não aderir. E aí, dentro dessa característica, isso é bem interessante, porque o apóstolo Paulo diz que nós, igreja, temos a mente de Cristo. Se você analisar lá aquele termo, você perceberá que a ideia de mente de Cristo ali é peneira, é a capacidade de saber separar os elementos. Então você, por exemplo, se relaciona bem com os colegas de trabalho e você está lá com esses colegas tomando refeição, mas de repente a coisa ganha um caminho e você diz: opa, esse ambiente não é para mim. Tá? Aí alguém dirá para você: mas você é uma pessoa muito chata, você quer ser melhor que todo mundo. Aí você simplesmente assume a sua postura e diz: olha, eu não compactuo com esse tipo de coisa, dá licença, esse não está me fazendo bem, por isso, entende? Você pode não ser agradável aos olhos de alguns, mas você manterá a sua postura e em outros momentos, isso é bem interessante, em outros momentos você será requisitado, vão pedir o seu conselho, a sua orientação, justamente por saber que você tem algo a oferecer. Mas se você continua naquele ambiente, por exemplo, de piadas imorais, e você ri, e você até conta algumas, tenha a plena certeza de que você não será requisitado
porque você é simplesmente mais um no meio da multidão. E isso é bem interessante. Pois bem, queridos, daí o apóstolo Paulo fala, mas transformai-vos. A ideia aqui agora desse é ir além. Se por um lado você não deve tomar a forma, por outro lado você deve ir além daquilo que está posto, além daquilo que te apresentam como sendo natural. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tomem nota. Todos aqueles que desde lá o início, quando os nossos pais, Adão e Eva, resolveram desobedecer a Deus, desde aquela época, todos aqueles que desejam servir fielmente a Deus, optam naturalmente por remar contra a maré. Então não queira nunca jamais achar que você fará a vontade de Deus e que ao mesmo tempo as pessoas à tua volta te aplaudirão. Não, isso não vai acontecer. Por isso você tem os mártires. Por que os mártires? Justamente porque eles se recusaram a ir na mesma direção da maré. Mas eles optaram por remar contra a maré. Eles optaram por dizer não. Nós não compactuamos com determinadas práticas. Não é assim que fazemos, não é assim que falamos, não é assim que vivemos. Então nós temos que entender sempre, à luz da palavra de Deus, que quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Ele está dizendo, é papel, é responsabilidade de vocês fazer a diferença. Tem um pensador por nome Lois Berkoff, que em um determinado lugar de uma das suas obras, ele diz que a igreja é o instrumento nas mãos de Deus a frear o mal no mundo. Olha que responsabilidade! É o seu papel, é a sua responsabilidade fazer a diferença no meio onde você está. Ainda que te ache um ser muito estranho, fala assim, olha, aquela pessoa ali é muito estranha. Creia. No momento em que você está sendo alvo de críticas nessa perspectiva, é porque você está fazendo a diferença. E você deve, de fato, assumir essa postura e fazer essa diferença, porque o seu propósito é agradar a Deus e não os homens. E no momento em que o crente, ele opta, ele decide por agradar os homens, naturalmente, a vontade de Deus na sua vida vai ficando para segundo plano. E é nessa perspectiva que John Stott fala sobre essa consagração total por parte do crente. Meus queridos, meus nobres irmãos, nós somos ainda ensinados pela palavra a nos colocarmos em segundo plano. Vamos ver aqui, versos 3 a 5, que diz o seguinte, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Sim, meus queridos, que não penseis de si mesmo além do que convém. Você já conheceu alguém que sentia-se a última bolacha do pacote? Mas será que na igreja, dentro da igreja de Cristo, pode ter alguém com essa postura? De repente,
o músico que acha que se ele não estiver ali, o louvor não acontece. De repente, o regente do coral que acha que se ele não fizer, acabou o coral. De repente, o pastor que acha que ele é a peça fundamental da igreja. Ora, queridos, quanta bobagem! Quanta bobagem! O apóstolo Paulo afirma para a igreja com bastante clareza que o crente ele não pode pensar de si mesmo além do que convém, ou seja, tome nota, você é importante para a igreja, você é importante para esta igreja, mas sem você a igreja continua sendo igreja. Se eu disser assim, eu não quero mais ser pastor dessa igreja, Deus levanta outro. Eu sou importante para esta igreja, mas eu não sou indispensável. É exatamente dentro dessa perspectiva que nós, enquanto membros do corpo de Cristo, devemos entender qual o nosso papel e a nossa posição para o bom funcionamento do corpo. Todos são importantes. E aí eu já tive a oportunidade de fazer um pastoreio com algumas pessoas, dizendo, não, você pode fazer alguma coisa, vamos aqui ver com que você pode contribuir. De repente a gente conversa e descobre que a pessoa tem alguns talentos e que pode auxiliar e que pode abençoar a igreja. De repente um talento que estava lá enterrado, né? E a igreja acaba sendo abençoada, acaba sendo beneficiada. Mas daí, eu achar que se eu não fizer, a igreja para, a igreja acaba? Como assim? E aí o apóstolo Paulo diz que não pense de si mesmo além do que convém. Aí o verso 4. Mas nem todos os membros do corpo têm a mesma função. Sim. Eu já tentei tocar algumas vezes. Já tomei aula de teclado, fiz muita aula de violão. E todas as vezes que eu orei a Deus para Deus confirmar, a resposta de Deus foi: minha graça te basta. Já até ensinei para algumas pessoas, e de repente a pessoa vai lá para a frente da igreja tocar no grupo de louvor, e eu fico só olhando. Eu começo a ensinar e de repente a pessoa vem, né, já aconteceu isso algumas vezes. Aí o jovem vem e diz: e agora, o que é que eu faço, pastor? Eu falei: agora, velho, você já sabe mais que eu. Eu lembro que eu dei uma aula para um menino, 1, 2, 3, de repente o menino chegou para mim e disse: veja isso aqui, pastor. Aí eu falei: rapaz, agora entra numa aula de música, continua vendo essa revista aí, porque você já está muito além daquilo que eu consigo te ajudar. E daí? Deus foi servido em me dar outras aptidões. Claro, eu tenho colegas que pregam bem e tocam muito bem também. E louvado seja o Senhor por isso. Mas o mais importante é entendermos que, muito embora tenhamos diferentes aptidões, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E como diz o ditado popular, juntos somos mais fortes, porque naquilo que eu deixo a desejar, você preenche, e vice-versa. Daí alguém já chegou para mim e falou assim: é porque você tem mais tempo para estudar, então é mais fácil para você falar. Não, eu tenho dom de falar. Deus me deu a graça
de ter a oratória. Não é só porque eu posso estudar mais. Deus me deu a graça, Deus me deu o dom da fala. Assim como Deus dá outros dons de administração, por exemplo, tesouraria. De acordo com a Constituição, por exemplo, numa congregação presbiterial, por exemplo, é responsabilidade do pastor administrar a igreja e os seus recursos. Por todas as congregações por onde já passei, eu dou essa responsabilidade para alguém, porque eu simplesmente fico maravilhado. O irmão tem lá 12 meses, com bastante recurso que entra, que sai, que compra, que faz isso, que faz aquilo outro. Daí a comissão vai avaliar o relatório do tesoureiro, e em meio a tudo isso, a comissão encontra a diferença de 12 centavos. Eu falo, como pode isso? É habilidade, é organização. Eu sou esquecido, imagine, né? De repente eu teria que devolver um monte de recurso para a igreja por falta de nota que eu esqueci de pegar, etc. São habilidades, são aptidões diferentes, e Deus, na sua graça e na sua misericórdia, preenche a igreja com todos esses dons, com todos esses talentos. Daí, os membros do corpo, com todos esses dons, com essa variação de talentos, faz com que a engrenagem funcione e funcione muito bem. Por isso o apóstolo Paulo diz: você é importante, mas você não é indispensável. Que não pense de si mesmo além do que convém, mas nem todos os membros do corpo têm a mesma função. Ele pontua. Aí no verso 5, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque em um outro momento, o apóstolo Paulo questiona assim: já pensou se todo o corpo fosse olho? Se todo o corpo fosse orelha? Mas não é assim. Não é assim que funciona. Alguém já disse que não sabe por que o ser humano nasceu com vesícula, porque não vê nenhuma utilidade. Eu penso da seguinte forma: é assim, né? É esse membro aí, né? Que as pessoas dizem que é dispensável. Eu ainda não, talvez a ciência ainda não descobriu, mas num determinado momento da história da humanidade, alguém fará um novo estudo e dirá: é importante. Não é inútil. Dentro do corpo de Cristo não existem pessoas inúteis. Todos são importantes e podem contribuir de uma ou de outra maneira. Eu lembro que certa vez nós íamos fazer um trabalho, e aquele trabalho marcou a minha vida na igreja, porque de repente eu olhei de longe e contemplei, e desde as crianças até os idosos de 80 anos estavam literalmente todos com a mão na obra. Eu olhei aquilo e fiquei simplesmente maravilhado. Depois eu fui à frente e disse: irmãos, não tem coisa que mais alegre o coração de um pastor, e eu estou muito contente pela postura da igreja. Vamos olhar aqui essa igreja. Nós devemos ter aí em torno de 25, 30 pessoas, e olha só o tanto de habilidades que nós encontramos dentro deste corpo, onde se todos nós somarmos forças, podemos, sem dúvida alguma, sermos instrumentos nas mãos do Senhor, primeiro para o fortalecimento do próprio corpo, mas também para desenvolvermos o reino. Sim, queridos. Daí, no verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, verso de número 6. Ele expressa-se da seguinte forma:
Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E assim o apóstolo Paulo, ele vai discorrendo sobre essas diferentes habilidades, ministério, ensino, exortação, a contribuição, o poder de presidir, de dirigir, o ser misericordioso. E assim, cada um vai dando a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do corpo e para a expansão do reino de Deus. É desta forma, amados, que nós seremos ou viveremos de forma agradável a Deus. Isso é maturidade espiritual. Não tem nada mais desastroso, por exemplo, para um pastor e seu ministério, quando ele quer lançar a bola, cabecear e agarrar. Não sem razão, existe agora a síndrome de Burnout, conforme você queira entender a pronúncia, onde os indivíduos são levados ao pico, são levados ao extremo, justamente por querer fazer tudo. Não funciona. E nós temos um limite. Não funciona. O indivíduo até vai conseguir ir até um determinado momento. Porém, mais cedo ou mais tarde, perceberá a bobagem que fez. E é muito triste ver alguém com um potencial muito grande, de repente ter que cruzar os braços porque não percebeu o seu limite. Mas em contrapartida, é muito triste também ver alguém com tantas habilidades que poderia abençoar a obra de tantas formas, cruzar os braços e usar a falsa modéstia dizendo: não, deixa os outros fazer, os outros têm habilidade, sabem mais que ele. Não. Todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo, porém não indispensáveis. E quando nós temos a disposição de Isaías, que disse: eis-me aqui, quando nós temos a disposição de Neemias, eis-me aqui, como somos instrumentos eficazes nas mãos do Senhor para abençoar tantas vidas. Ainda hoje eu conversava com uma missionária e ela lá envolvida, eu perguntei como ela estava e ela me apresentou uma série de tarefas e tanta coisa. E ela falou: olha, hoje é dia de descanso, mas eu estou tão cansada, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí eu falei para ela: é cansativo, porém prazeroso saber, primeiro, que estamos tendo a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos lugares e, acima de tudo, de sermos canais de bênção nas mãos do Senhor para abençoar tantas vidas. E a resposta dela foi exatamente isso. E isso vale muito a pena. Pois bem, queridos, qual tem sido o nosso grau de maturidade dentro da Igreja de Cristo? Qual tem sido o nosso grau de maturidade dentro da Igreja de Cristo? Será que não estaríamos pensando de nós além do que deveríamos? Ou, de repente, a quem? É importante nós entendermos essa questão. Viva de forma santa e agradável diante de Deus. Tenha a percepção
das suas habilidades diante do corpo de Cristo. E tenha em mente que todas as suas habilidades, as tuas forças, a tua inteligência, a tua disposição, tudo deve servir ao propósito de edificar o corpo e, acima de tudo, agradar a Deus. É desta maneira que a Igreja de Cristo será o sal, será o luzeiro, como diz Paulo, né? Vós sois os luzeiros de Deus neste mundo tenebroso. É dessa maneira que a igreja fará a sua diferença. Eu não consigo ver a igreja desempenhando o seu papel apenas estudando, conhecendo. Às vezes eu vejo que algumas unidades, algumas comunidades locais criam instituto bíblico. Olha que coisa profunda. Instituto bíblico. Então os crentes recebem uma teologia maciça, muita leitura, muito conteúdo, mas fazer o que com